Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? E vocês não estão no canal errado, aqui é o Indicium Cast. Hoje eu estou substituindo o nosso presidente. Eu sou a Pamela, coordenadora de comunicação, advogada. E hoje nós temos a mesa formada de uma forma um pouco diferente. Aqui ao meu lado temos o nosso vice-presidente, Jorge Barbato. Tudo bom, Pam? Tudo ótimo. Beleza, tá chatinho? Tudo bem. Beleza, Bozani? Bora, beleza. Tá barbudo, bonito. Estamos de lados trocados hoje, de frente com a PAN. Estamos trocados porque hoje o nosso entrevistado é o presidente. Caixote, se apresente para o pessoal. Bom dia, sou o Rafael. Boa tarde, bom boa dia, noite. Boa tarde, boa noite. É o hábito da reunião matinal. Eu sou o Rafael Caixote, sou o diretor da Plug Comunicação e hoje a gente veio aqui bater um papo sobre propaganda, algumas coisinhas aleatórias também. Aleatórias? Ou não. Ou não? Marcelo? Olá, Pan, nosso presidente Rafael Caixote. Jorge, prazer estar com vocês aqui. Quase que eu não chego, mas chegamos. Cuidado para não espantar o microfone aí. Não, vamos embora, tamo junto. Bom, nós estamos aqui no Tupod Studio, a pessoa do Rafael, que está ali atrás das câmeras, coordenando tudo isso aqui. E o telefone do Pod está na tela. Então, se você também quiser gravar o seu podcast, é só entrar em contato. Bom, vamos lá. Podemos começar? Claro, bora. Rafa, me diga. Rafa Caixote, me Opa. diga. Rafa Caixote ali no box. Nós passamos aqui pelo momento merchan, né? Tivemos o momento merchan, que é a sua área. Exatamente. O merchan faz parte não só da publicidade, mas do marketing, né? Então, uma área muito interessante aí, embora não é a nossa especialidade, mas compõe aí toda essa parte publicitária, marqueteira, né? O pessoal gosta do termo marqueteiro, né? E é isso. Eu então sou formado em marketing. Olha aí, marqueteiro raiz, né? Raiz. Há quanto tempo você está no Indicium? Acho que fazer 10 anos já. 10 anos. Cara, e por que a Plug ainda está no Indicium? Por que faz sentido para vocês ainda estarem no BNI depois de 10 anos? Não deu? Já não... Acho que o grande lance dos grupos de BNI, não só do Indicium, é a reciclagem, né? Então, a gente que está lá há muito tempo, eu, a Cecília, o Ronaldo, o Luizão, a gente já viu muita gente entrar e sair, a cada troca de membro, claro que a gente cria vínculos, mas entram novas pessoas com uma nova rede de contato, né? Eu acho que isso que oxigena o grupo. Não só o Indicium, mas todas as outras equipes devem sentir a mesma coisa, né? E, propaganda, marketing, redes sociais, essas coisas, todo mundo precisa hoje, né? Então, é muito fácil até indicar a nossa cadeira, né? É um privilégio até, né? Tem outras cadeiras mais específicas, por exemplo, como o perito, né? Alexandre Alonso, que está aqui nos estúdios nos assistindo, já é mais difícil, porque é uma coisa mais específica, mas fazer um cartão, uma apresentação... Advogada, imobiliária. Exatamente. Então, é um pouco mais simples, né? Então, a gente sempre teve muito resultado. Diferentemente do primeiro ano, eu sempre falo, né? O próprio Mantovani fala que o primeiro ano de BNI é o mais difícil. Para mim foi mesmo. Só comecei a ter resultado mesmo no final do primeiro ano. Porque aí você vai criando a relação de confiança, as coisas começam a engatinhar. Depois, a coisa vai fluindo bem, né? Bacana. Bozani, você é da Eletromídia, é uma empresa enorme. O que você está fazendo no BNI? Conta pra gente. A empresa é enorme, mas aqui em Santos a gente tá no nosso tamanho e fala assim, graças a Deus a Eletromídia, ela tá vivendo um momento muito bacana, né? A gente passou por uma série, não vou falar fusões, compras, né? A última compra foi pelo Grupo HEG, que é o grupo de investidores, coisa de 2 anos. Passou disso, a empresa fez IPO na Bolsa, né? E tomou uma proporção cada vez maior e a gente está crescendo. Aqui na região a gente está fazendo nosso trabalho. E o nosso trabalho também, o conhecer a Eletromídia tem muito a ver com o BNI, né? A gente começou a história no BNI como Elemídia, né? E atravessar as coisas. Hoje a gente tem a Eletromídia. A gente está falando de merchan e eu estou olhando aqui para a mesa, né? Isso aqui é realidade, né? Você vê que no número de telefone ainda tem o 284, tá faltando um dígito ainda, né? Isso aí foi o oferecimento do Dr. Marco Almeida, trouxe pra gente. Cara, isso aqui não existe mais, né? Você vê como você fala assim, no mundo da publicidade, o Caixote viu muito isso, também tem uma reciclagem,
Cada vez mais os veículos, eles vão mudando, eles têm que se reinventar, né? Você fala, por exemplo, você faz um comparativo hoje de mídia, a televisão é algo que, assim, se você pegar hoje um jovem de 20 e poucos anos, esse jovem não assiste mais TV aberta. Então, assim, mudaram as pessoas, mudam-se as coisas e os veículos têm que se adaptar a essas situações. E o BNI te ajuda, ele faz sentido dentro da eletromídia aqui do litoral. Faz, porque assim eu falo, quando você perguntou para o Rafael quanto tempo você tem de BNI, o Rafael falou 10 anos. Eu tô há praticamente 8 anos e meio, mais ou menos. Eu entrei em 2015, bem dizendo 8 anos, vamos falar. E sim, acho que assim, hoje o mundo dos negócios, captação de cliente, ele está muito baseado em networking, né? E o BNI é puramente networking, né? É muito mais fácil você chegar em um cliente, um parceiro, através da recomendação de outro, do que propriamente fazer aquele trabalho todo, de bater porta, ligar para tentar agendar. E quando você chega referenciado, você tem uma outra atenção e uma possibilidade de fechamento de negócio bem maior, né? Você sabe que eu tenho uma curiosidade até para falar? É legal dele estar aqui, porque quando não era ele que me atendia, antes, quando era ele mídia, bem no começo, né? Acho que era o Caio até. E quando eu descobri o que era, eu achei sensacional. Pô, propaganda elevadora, eu falei, meu, muito legal. Então toda hora eu tava mandando uma proposta para algum cliente e tal, era uma novidade. Novidade também, o cliente também tem interesse em novidade. Mas foi uma mídia que me ganhou ali no começo. E aí depois, com esse encrenca aí mais de perto, a gente já tinha vínculo de outras empresas de cinema. A gente veiculava muita campanha da Wizard, inclusive, né? Nas telas de cinema. E depois ele foi para a Elemídia na época, né? E aí a gente acabou se aproximando bastante a ponto de levar a tranqueira lá pro BNI. Meu afilhado. Meu padrinho, mas na verdade não foi ele que me levou, não. É verdade. Tá? Isso aí para ficar bem claro. Quem tentou me levar foi a mulher dele. E não era pro Indício, era pro Elite. Era pro Elite. Então eu cheguei vamos dizer, na primeira reunião do Elite, praticamente, né? Eu acho que foi a primeira reunião oficial. Tava formando, eu acho. Depois do lançamento, alguma coisa assim. E eu não me identifiquei com o grupo na hora. Falei, não sei se isso é pra mim e tal. Daí ela falou, você pode ir lá conhecer o grupo que o Rafael está. Cheguei lá, não teve como não. E aí, desde então, entrei no Indício, faço parte disso, já vivi muita coisa boa, já fui presidente também, já ocupei esse posto. Como todos aqui, né? Ou não? Fora a PAN. A PAN em breve, né? Será? Será? Acredito muito nisso. E assim estamos, né? Bacana você ter levado a conversa para esse lado, porque o que eu ia falar é que um dos pilares do BNI é construir relacionamentos, né? E acho que essa é uma mesa que mostra isso muito, né? A questão dos relacionamentos que foram se formando aí durante todo esse tempo de Indício. Vocês dois trabalham no mesmo prédio, um levou o outro, quem levou quem? Na realidade, nosso primeiro 1 a 1, né, Caixote? Eu estava em outro endereço, eu estava ali na Marechal Deodoro. E o Caixote foi lá fazer 1 a 1 com a gente. E conversando, né, com a gente, comigo, com o Cláudio, né, o sócio, meu irmão. Ele falou, pô, eu tô indo acabei de mudar para um edifício novo e a gente estava buscando a compra do imóvel. E a gente foi lá conhecer e despertou interesse. Acho que levou a gente para lá pro Manhattan e a gente comprou as salas lá. E para fazer história, eu visitei o Barbato na Marechal Deodoro antes dele se tornar membro do BNI. Foi lá fazer. Falei do BNI ainda pro seu pai. O pai dele, tal. E aí, em vez de me procurar, quem foi lá foi o André, que já foi o membro. O André, Não, mas não foi o André, não. Foi o André que te levou pro BNI. Não, eu fui porque eu queria conhecer. Porque eu deixei, eu achei que tinha sido o André, porque eu indiquei também o André que teu pai estava precisando de alguma coisa de ar-condicionado. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que ele falou para ti do BNI e você acabou indo lá, né? Mas eu falei com o teu pai, então não falei com a pessoa certa. Quem falou primeiramente de BNI para mim foi o seu Ademir. O Ademir, só uma O seu Ademir eu estive lá semana passada, ele falou que em breve ele ia voltar pro grupo. Né? Ele tá falando isso há 5 anos já. Agora ele volta. A última vez que ele foi, acho que ele ganhou até o Oscar, né? Foi. Como visitante. Fez uma apresentação totalmente. Foi da Iná. O visitante ganhou. Foi da Iná. O visitante ganhou o Oscar, é algo muito legal. E o relacionamento começa com 1 a 1, né? A gente se conhecendo um pouquinho mais, conhecendo mais as empresas. Daqui a pouco tá
participando de um happy hour ali, outro lá. E... Melhor porque a gente nem gosta. Gera uma antipatia, faz uma onda, de repente começa a conhecer Não, melhor. e é muito louco, né? O cara saiu, tava bem estabelecido ali e mudou uma conversa, né? Ele entrando, mudou a estrutura da empresa dele, né? Simplesmente saiu do ponto de rua e foi para um prédio comercial, né? Ganha até carona hoje pra vir pra cá. A confiança, né, que vai se formando aí. Isso é muito bacana. Gente, com isso a gente encerra o primeiro bloco. Fechou? A gente já volta para falar um pouquinho mais sobre a apresentação de vocês. Boa. Voltamos para o segundo bloco com os nossos convidados. Opa! Desculpa. Os nossos convidados, Marcelo Bozani e Rafael Gachotti. Estou aqui com a Pamela Batista do meu lado e voltamos para falar do momento especial das palestras da semana que vem. Bozani, fala um pouquinho para a gente como é que será a sua palestra de 7 minutos da semana que vem. Cara, eu vou falar muito para quem não conhece, falar um pouco da empresa, né, da Eletromídia, e também falar da publicidade, da importância da publicidade para as empresas, né? Hoje a gente sabe que eu falo assim, principalmente falando do trabalho que o Rafael Gachotti faz através de agência, né? Que é educar o empresário. Muita gente não tem essa mentalidade de ter um departamento específico, de ter uma agência que realmente pensa para ele. Então também faz parte do nosso processo como veículo, está ensinando ou de alguma maneira está induzindo um anunciante a investir com a gente. Às vezes o caminho inverso que eu faço levando o negócio para o Rafael, né? Às vezes eu bato no cliente, o cliente não tem agência, eu falo da importância de ter uma agência, normalmente eu indico o Rafael, não vou falar que eu indico só ele, a gente por ética tem que indicar outras empresas, mas o Rafa sabe que eu evidencio muito o trabalho dele, né? Tanto que a gente já tem testemunhos de situações porque eu falo assim, quando a gente fala, até falando do próprio BNI, quando a gente fala em indicação, você está colocando o seu nome na reta. Se eu indicar o Rafael Gachotti para um cliente e o Gachotti fazer alguma coisa que prejudique, pisar na bola com o cliente, o cara vai falar, obrigado pelo amigo que tu indicou. Então assim, eu indico o Rafael sem medo e graças a Deus até hoje a gente conseguiu já fazer muitas parcerias nesse sentido, né? Indicar para ele, trabalhar o cliente, trazer de volta esse cliente para a gente. Aproveitando esse gancho de testemunho que você falou, quando a gente começou a veicular na Eletromídia, quem fez os vídeos foi o Rafa da Plug, né? E o primeiro vídeo que você fez, que a gente publicou, primeiro dia, teve mais de 20 ligações no primeiro dia, né? Em um único prédio que a gente começou. Teve mais de 20 ligações, fechei 3 negócios, né? Isso em 2017 foi a primeira vez que a gente publicou. Fechei 3 negócios que são meus clientes até hoje de contrato e dá um desempenho absurdo. Então a parceria de vocês dá muito certo. Tem que jogar off para mim disso aí, viu? Já para ele, não. Eu lembro desse vídeo aí, foi um vídeo que até sugeri de fazer com mais promocional, né? Sim. Uhum. E funciona. A Né? impressoria cuspindo lá. Não, e era um tempo que quando a gente fechou o contrato, eu acho que você só fazia somente rádio, não era isso? Que você tinha até aquele Até hoje, né? Até hoje eu falo assim, eu acho que o Rafael fala aqui, não estou prova, a Eletromídia é o único veículo de publicidade. Não, a gente está cheio de veículos de mídia por aí, né? O Rafael, ele vai de acordo com o cliente, com o perfil, lógico, trabalhar cada cliente. Mas eu falo que assim, falando até de termos de Eletromídia, hoje a gente está com uma capilaridade, por exemplo, se você for fazer um comparativo, quando eu entrei no Indício, né, a gente só tinha as telas comerciais praticamente e supermercados. Não era basicamente isso, né? Academia, né? E hoje, cara, a gente aumentou o portfólio de produto com a entrada dos residenciais, principalmente, né? Porque se você for analisar, Santos, quando a gente os edifícios comerciais, Santos só tinha 2 vias, né, de comunicação, Conselheiro Nébias e Ana Costa, que é onde se concentra a maioria dos prédios, ou seja, o restante da cidade, Aparecida, Embaré, Pompeia, todos os bairros da cidade, não tinha essa cobertura, né? A gente tinha um Pão de Açúcar, às vezes, lá no Zé Menino, Pão de Açúcar do Boqueirão, Pão de Açúcar da Epitácio Pessoa. Hoje não, cara. Hoje a gente tem uma concentração muito grande
no Embaré, na Aparecida, na Pompeia, Zé Menino, no Campo Grande, cara, ou seja, em todo, no prédio que tu mora tem eletromídia, né, Rafael? Eu falo, no Manhattan tem eletromídia no prédio que vocês trabalham. E O meu maior cliente tem também. na Praia Grande, a gente também, onde a Pamela mora, a gente está chegando com uma força também. Acho que a gente já tem mais de 15 residenciais lá na Praia Grande. É um negócio muito legal, uma cidade que a gente aposta muito, que dizem, né? Muito provavelmente que em meados, provavelmente até 2028, é uma cidade que vai ultrapassar Santos em número de moradores. Hoje ela é a segunda da região, né? Já ultrapassou São Vicente, que era a segunda mais populosa. Santos não tem para onde crescer mais, né? Então, Praia Grande, você passa, você olha da praia, né? É obra. Você vai passar, cara, cada quadra você vê um prédio sendo levantado. É impressionante a força da construção civil na Praia Grande. Isso mesmo. Segura, pensa em alguma história curiosa sua no BNI. Eu vou passar a palavra para o Rafael. Mas antes, agradecer mais uma vez o Tupod Studio, que nos recebe. É uma pessoa do Rafael que está ali atrás das câmeras, coordenando tudo para que isso aconteça. Bom, dito isso, Caixote, fala um pouco sobre a sua apresentação pra gente, o que a gente pode esperar de você nessa quarta-feira. Eu vou falar, o tema da minha palestra vai ser a publicidade tradicional versus tráfego pago. Aonde a sua empresa deve investir mais, né? Vou falar um pouquinho dos nossos serviços, mas a finalização da apresentação vai ser baseada nisso. Porque é uma grande dúvida hoje, né? Quando as redes sociais ganharam muita força, o que aconteceu? Os clientes sumiram dos veículos, foi uma grande dificuldade. Até o Marcelo pode dar esse veredito, que a gente teve um momento que estava muito difícil de você levar o cara para anunciar, porque não, eu só quero fazer rede social, só quero Facebook, né? Como a gente começou a fuçar essas coisas desde a época do Orkut, a gente chegou a fazer uns testes, uns clientes assim que topavam umas aventuras, a gente foi indo junto com esse movimento. Então a gente não ficou dependendo da publicidade para oferecer aos clientes. Então a gente foi nesse movimento junto com as redes sociais, mas nunca deixamos de acreditar, porque uma coisa não anula a outra. Então todo mundo fala do tráfego pago, tá, legal, é ótimo, você tem que fazer, é a porta de entrada, mas se você tiver planejamento, você consegue fazer uma ação nos elevadores, você consegue fazer uma ação de outdoor, você consegue entrar em outras mídias, porque cada mídia ela tem o seu perfil. Então a gente quer segmentar, a melhor segmentação que existe é rádio. Você consegue pegar um público determinado, mais mulheres, ou um outro mais popular, um outro mais elitizado. Então a gente consegue segmentar bastante. Tem as emissoras de TV também. Então a gente vai olhar de uma forma clínica ali, dependendo da verba do cliente. Então a gente trabalha muito em cima disso. Porque mídia tem várias também, né? Então redes sociais a gente tem algumas, que não tem muito para onde fugir, mas de mídia a gente tem bastante coisa. E a gente tem esse know-how, né? Pô, ano que vem eu faço 25 anos, faço bodas de prata da profissão já, me sentindo um velho até, mas... Nasceu fazendo isso, maravilhoso. Quase isso. Nossa, agora você... Agora a gente tá velho, né? Agora eu me senti com 30 anos. Eu tô quase 50. Então, e aí realmente foi uma transição importante. Mesma coisa, quando tinha a força do rádio, as telenovelas, né? As radionovelas. Radionovela. E depois entrou a TV, nossa, o rádio vai morrer. Não, se reinventou. E tanto agora que você vê que o rádio se adaptou super bem. Tem muita interatividade, que é uma característica do meio, né? Da interatividade, da rotatividade da audiência. E a televisão também vem acompanhando. Então, só que outros, né? Como a nossa afinada Página Amarela, Lista, alguns outros veículos, é um caminho sem volta. Uma hora eles vão acabar desaparecendo. E cabe à agência fazer a recomendação, porque não é assim, você tem um veículo que não está no momento talvez muito bom. Por exemplo, para pegar o impresso, coisas voltadas ao impresso. Mas ele às vezes atinge um nicho que é a cara do cliente. E aí você vai e oferece. E o cliente tem sucesso, tem retorno. Então tem que ser usado de forma bem planejada, bem equilibrada. E aí depende também muito se a empresa é regional, se ela tem uma porta, se ela é física, né? Ela tem a sede dela, ela recebe pessoas, aí a gente tem uma estratégia. Se a empresa vende só online, é outra, né? Inclusive, Google, né? O Rodrigo está aqui, tá? Tem outros caminhos. Então, aí vai fazer menos sentido.
entrar nesse âmbito. Agora, você pega, por exemplo, né? Por que que o YouTube, a Netflix fazem campanhas na TV? O WhatsApp, outro dia, eu vi um anúncio do WhatsApp na TV. Da Eletromídia. E faz muita coisa de mobiliário urbano em São Paulo, né? Aquelas grandes totens e tal. E a propaganda do WhatsApp, que eu achei interessante com a Sabrina Sato, vi outro dia na TV Cultura, se eu não me engano. Por que que eles estão nesses veículos? Porque eles também buscam credibilidade, né? Também buscam atingir a massa. Então, cada veículo tem a sua peculiaridade e cabe a gente, que é profissional da área, de recomendar de forma independente o que cada um vai fazer. Seguinte, pensa numa história curiosa e pense qual é o público que você espera, quem vai curtir melhor a sua palestra na quarta-feira. Voltando pro Bozani, fazer só uma pequena correção. Eu não moro na Praia Grande, meu escritório físico é na Praia Grande, mas eu moro aqui em Santos. Igual o seu irmão. Exatamente. Eu pensei que você morava na Praia Grande. Não, eu moro por aqui, mas não tem problema nenhum, né? E, dito Ela isso... tem o pé na Praia Grande e o pé em Santos. Isso, exatamente. Eu fico lá e cá. Conta pra gente alguma história curiosa do BNI que rolou. Fora business, fora trabalho, nas nossas confraternizações, pode ser. Você que sabe. Moderno. Já me veio uma aqui. Você que sabe. Uma que foi histórica, né? Não tem como, né? Batom na roupa. Exatamente, quase terminou meu casamento. O Beni também ele pode destruir relacionamento. Beleza. Não, mas eu falo assim, uma história que assim, acho que até hoje acho que foi um dos maiores happy hour que a gente já fez, né, em termos de... Eu não sei se foi o maior, mas foi um dos mais intensos, né? Cara, foi sinistro, assim, acho que teve um comparecimento em massa, né, até de ex-membros, né. Aí tudo bem, a gente ficou tomando sexta-feira, confraternizando, comendo aquelas porções. Agosto de 2017. Tu lembra da Ah, data? Foi o mês que eu entrei. Tava lá? Tá. E aí, eis que Alexandre Alonso também estava presente nesse evento. Alonso tava de flanelinha fazendo a moça estacionar o carro, chamando ela pra entrar no bar. Verdade. Pois é. E aí, o que a gente fala, né? Eu falando assim, histórias curiosas, porque a gente estava naquela confraternização, naquela brincadeira, né? E aí tinha uma pessoa que foi membro do nosso grupo e ela fez a graça de esfregar o batom mais cabuloso do mundo que ela tinha e veio, ela deu um beijo na minha camisa, mais ou menos na altura do peito. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, tá de brincadeira. Como é que eu vou entrar em casa? Ela não satisfeita, deu mais 2 beijos nas costas. E aí eu falei, com aquele clima, né? Ela conseguiu estragar o final do happy hour. O seu, né? A Hã? gente riu pra cacete. A gente... Aquela coisa assim, ó. Aquela piadinha que você fala assim, ó. O policial me perguntar se eu bebi. Eu menti que não, ele achou uma garrafa assim, rimos bastante, ele me encheu de porrada, né? Mais ou menos isso, né? E, cara, e foi aquela coisa, né? Eu falei, puta, eu tava numa alegria, na maior vibe. Já tava pensando, eu falei, acabou meu casamento, velho. Como é que eu vou explicar isso em casa? E a mulher do Rafael, a mulher do André Lassi, olha, a gente fala de Beni também, é uma coisa muito legal, que a gente acabou não falando. O Beni, a gente entra realmente para fazer negócios, né? Eu falo, e hoje, dentro do Beni, quando a gente entra para fazer negócio, a gente também conquista amigos, né? Lá dentro eu falo, o Rafael é um cara que eu estou super próximo, Jorge Barbato, Alexandre Alonso. Eu falo assim, a gente vai construir relações. Um exemplo é o Rafael, que o André Lassi, que já foi membro do Indício, é padrinho da filha dele, né? Então, assim, a gente constrói laços muito maiores que não só o relacionamento comercial. Mas essa festa foi um episódio marcante, né? No final deu tudo certo, né? Eu sei que eu dormi em outro quarto quando eu cheguei em casa, até ela juntar todas as peças e eu levantar um número exato de testemunhas. Mostrar que não eu fui dormir fora do quarto, achei que meu casamento tinha terminado, mas terminou. Faz 2 anos, aquilo ali foi um pré-fim de casamento. Tá certo. Que público que você espera para sua apresentação? Quais são os empresários que vão curtir, que você acha que é um bom pessoal para ir te assistir na quarta-feira? Cara, assim, eu falo assim, todo empresário, se eu for falar de eletromídia ou de plug, assim, todo empresário
vou falar que não, todo empresário precisa de mídia para o negócio dele. A eletromídia talvez seja a mídia mais assertiva, talvez não. Mas o empresário precisa de publicidade, de propaganda. Eu falo, se a propaganda não funcionasse, a Coca-Cola não anunciava hoje. Você quer uma marca mais conhecida mundialmente que a Coca-Cola? É como o Rafa falou. Para cada situação, existe um tipo de veículo, né, que tem uma afinidade maior, que tem uma identidade com a estratégia do cliente, o que o cliente procura fazer. E eu falo assim, hoje o que a gente busca, se eu vou falar de eletromídia, hoje a gente acompanha o consumidor na jornada dele do dia a dia, né? A gente tem até um quadro que vai estar inclusive nessa apresentação que a gente mostra, o cara que nem o caso do Rafael Caixote. Ele tem eletromídia no prédio dele, então ele é impactado no prédio dele, ele sai do prédio dele, ele vai para o prédio comercial dele, tem eletromídia. Aí ele vai sair na hora do almoço, ele vai almoçar, vai passar no supermercado, tem eletromídia. Ele vai numa academia, de repente tem eletromídia. Cara, você vai numa clínica fazer um exame, tem eletromídia. Ou seja, a gente fala que hoje a gente é TV fora de casa, sem controle remoto. As pessoas não conseguem mudar, ou seja, elas são realmente impactadas. Tanto que a gente tem pesquisas, né, pessoas que entram nos elevadores, de cada 100 pessoas, 95 olham para a tela. Então, o que a gente busca que eu falo assim, acho que vai ser uma quarta-feira muito bacana, porque os meios se convergem, né? Ele como agência e eu como veículo. Eu falo assim, a gente tem muitas histórias, boas histórias de clientes que trabalhamos juntos, né? Então, vai ser uma quarta-feira muito bacana, muito animada. Eu estava meio ausente do grupo e agora eu estou voltando, né? E espero que quarta-feira a gente faça uma ótima apresentação. Também está chegando em breve o nosso meeting, né? Que foi histórico, né? Um dos que a gente fez no passado. Eu tenho certeza que esse aí também vai ser legal. E aí, cara, é um prazer. Eu falo, o Beni, ele transformou a vida já de muitas empresas que passaram pelo grupo, né? A gente sabe de histórias de empresas que fizeram o maior negócio da vida dentro do Beni. E o que eu falo assim, quem tem uma cabeça legal, quem gosta de se relacionar com pessoas e que quer fazer o produto, a empresa dele ir para um outro patamar, crescer, atingir objetivos maiores, eu acho que o Beni tem que estar presente na estratégia de qualquer empresa. Com certeza. Diga lá, presida. É o que eu falo, inclusive, né? O Beni, ele é um braço de marketing da empresa, coisa que eu mesmo procurava muito, né? Quando o Beni apareceu na minha vida, eu achei que era pirâmide, eu sempre falo isso pro Alexandre, né? Que no começo ninguém sabia que era pirâmide. E o Alexandre cita isso nas palestras dele. Exato, né? E daí eu falei, pô, é muito legal isso aqui para ser verdade, né? E era verdade, né? Tanto que eu perdi a oportunidade de entrar no Target porque já tinha um concorrente lá e como tem exclusividade da carteira, da cadeira, já não pude fazer parte. Então hoje, até porque eu tô lá no Gold Club Members, porque eu levei muito cliente pro Beni, porque eu falei, meu, isso é um puta negócio. Né? Sim, exatamente. Você também levou muitos. Acabei de levar o Marco Aurélio, um dos últimos caras que entraram no grupo também. E aí, como você entende que aquilo é um braço de marketing da empresa, você acaba se empolgando para levar o cara. E muitos, então, o Alexandre Alonso tá lá até hoje. Muita gente foi por intermédio meu de indicação e viu que funciona, né? Então, acaba que são gatilhos que a gente usa na nossa profissão e também uma facilidade um pouco maior de mostrar para o pessoal, olha, funciona isso aqui. Posso fazer um adendo rapidinho? Até em cima disso, o que eu falo assim, meu trabalho, né? Eu falo assim, além de fazer a gestão da equipe comercial, eu faço vendas também, né? Eu visito os clientes. E tem clientes que a gente visita, quando você começa a conversar com ele, cara, eu acho que assim, tá embutido na gente, né? O cara fala, você já ouviu falar de Beni? No meio da conversa eu sempre trago esse assunto. E quando você bate o perfil em determinado cliente, quando você olha para ele, você fala, cara, esse cara ele tem a cara de Beni. E às vezes o cara tem muito a cara de Beni e ele não tem disponibilidade de cadeira no nosso grupo, a cadeira já está ocupada. Mas mesmo assim a gente fala, pô, vai conhecer o grupo que de repente é um negócio que você se identifique, você pode ir para outro. Mas é bem isso, né, Rafa? Ele é um bom canal também para algumas profissões que têm uma série de limitações na publicidade, como é o caso de médico, dentista, advogado, né? Que a gente não pode fazer advogado uma série não pode de coisas. veicular no eletromídia, por exemplo. Exatamente. Né? Então também é uma forma da gente ser visto e conseguir divulgar o nosso trabalho de uma forma legal e, enfim, aumentar a nossa carteira de clientes. Entre o lema da publicidade, quem não é visto... Não é lembrado. Exatamente.
História Você tem uma curiosa? história? Conta Eu uma quero. história, dá brava, Rafa. Ah, eu não tenho, assim, Rafa não de tem cabeça história uma de história final tão de brava, casamento. não. Mas eu tenho uma história muito interessante que quando a gente se aventurou a fazer um intercâmbio, vamos dizer, de 2 meses na Itália, visitando o grupo de BNI, né? E isso gerou até negócio fechado para o grupo e gerou amizade. Quando eu tive lá de novo e estava fazendo o meu trabalho de cidadania italiana, minha e da minha prima, precisei sair do imóvel que eu estava, porque os voos estavam simplesmente... ou não tinha, e quando abriu estava muito caro, e eu precisava sair da casa que eu estava, porque a moça ia alugar na temporada de verão, e já tinham algumas pessoas já interessadas, a pandemia já estava, na época, mais moderada lá, e aí eu recorri a uma amiga que tem uma imobiliária, e ela falou, Rafael, eu tenho um imóvel que está fechado aqui, fica na cidade de Lucca mesmo, eu posso fazer para você metade do valor que eu alugo normalmente, porque eu não tenho nenhum cliente em perspectiva por enquanto, com tudo isso acontecendo, né? Porque não era um apartamento de temporada, era uma locação de longo término, né? E aí foi isso que aconteceu. Perguntei para ela, você vai mandar o contrato? Como é que a gente faz? Não precisa. Só me paga... No me fio dá do bigode, né? Exatamente, já me A paga advogada primeiro. ia querer um contrato. Exatamente, mas para você ver o nível de confiança que a gente atingiu, porque eu conheci ela em 2017, e isso aconteceu em 2020. Em 2018 eu tive com ela de novo, e em 2020 estávamos lá. E, pô, eu pude ter o privilégio de fazer os meus 40 lá na Itália. E consegui, depois pegar um voo de volta com Você valor... não tinha 30? Isso é você que está dizendo. Me perdi aqui. Mas na para você matemática. ver até onde vai a relação de confiança que a gente constrói, é aquilo que eu sempre falo na reunião, né? O Benin não é o indício, não é a sua cidade, a sua região. Ele extrapola fronteiras, né? E cabe a você garimpar e cultivar esses relacionamentos também, né? Porque se for tudo certinho, você consegue criar pontes aí em tudo que é lugar, né? Você vê cases de história, né? De gente, você pegar mundialmente falando, gente que acaba indo dormir na casa da outra pessoa numa situação de emergência. De um membro fala assim, tamanha confiança que você pega, né? Que nem você falou, você está na Itália. É meio que um carimbo, ó, pode confiar nessa pessoa, ele é um membro do BNI e rolou essa coisa bacana, né? Eu falo, e outra, né? Quando a gente fala, se você olhar para trás, que nem o Rafael falou, se olhar para 10 anos atrás, o que era o BNI, o tamanho de BNI, e como está o BNI hoje, falando não só regionalmente e mundialmente, é um negócio que ainda tende a crescer, tende a crescer e tende a crescer, né? Como eu falei no comecinho do nosso bate-papo, o networking, para mim, hoje, é a maior forma de você cultivar relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais. E o BNI consegue aliar essas duas coisas, né? Rafa, quem você espera quarta-feira para ver sua apresentação? Olha, empreendedores, empresas com, sei lá, 5, 10 funcionários para cima, são empresas que buscam, ter uma mente aberta para propaganda, para mídia, porque a gente tem que mostrar para essas empresas que isso é um investimento. A propaganda funciona como um investimento. Você nunca, se você for falar com o Vitão lá, da Messing, ele não vai te pôr todo o seu dinheiro numa única aplicação, ele vai diversificar. E esse é o meu papel na publicidade. Eu não vou cometer o suicídio de te colocar, olha, você tem essa verba aqui, ó, vamos colocar tudo aqui na lista. Não, você tem que ver, você pode pôr na lista uma coisa menor, mas aí você vai equacionando e buscando as outras coisas que a gente compõe um plano, um planejamento, né? Então, esse é o objetivo, mostrar que existe, o tráfego pago é super importante, tem um quilo de empresas fazendo isso, mas na publicidade hoje, eu percebo que está um pouco mais abandonado, né? Porque o movimento digital veio muito forte, só que muita gente esqueceu do que funciona, porque você mete um outdoor na avenida ali, uma baita de uma visibilidade, uma medida de alto impacto, e dá resultado, de fato, né? O cliente sente isso lá do outro lado. Então, é mostrar para essas empresas que dá para caminhar junto, não precisa segregar, né? As redes sociais, tudo isso não veio para segregar, ela veio para somar, para compor, isso aí. Perfeito. Acrescentar alguma coisa, Jorge?
Sim, de tudo que eles falaram, o BNI, ele ensina a gente a aproveitar as oportunidades, né, que a gente vê na frente. E a oportunidade de crescer em negócio, a oportunidade de formar parcerias, a oportunidade de ter mais amigos, né, de criar mais vínculos. E no meu caso, o BNI sempre trouxe muitas oportunidades de crescimento. Não importa a área, profissional ou pessoal, eu sempre busco isso. Oratória, né? O rapaz estava na nossa reunião, eu sou péssimo para nome. Rodrigo Mori. Rodrigo Mori. No final da reunião ele veio conversar comigo, veio me dar os parabéns, falei, pô, legal. Ah, não, pela sua oratória. Aí depois eu soube que ele dá curso de oratória. Eu falei, Que validação, né? Nossa, eu achei sensacional. Falei, pô, me senti ali na hora, né? Mas é uma coisa que não tem preço, né? Você, 10 anos, toda semana falando, vendendo a sua empresa, é um assunto que a gente domina, então não é tão difícil, mas o frio na barriga sempre existe. Sim. Né? De estar aqui, sempre existe, senão você vira um cara de pau master, né? Mas o frio na barriga faz parte, porém você consegue desenrolar, né? Sem titubear, sem gaguejar. Então isso para mim é uma coisa que o BNI não tem preço, eu não posso nem falar, olha, é sensacional, porque te ajuda tanto na parte pessoal como profissional, né? Ajuda você a se expressar melhor também com o seu cliente e tudo mais. Não, a gente cresce muito, né? Até eu dei um testemunho pro Vitor esses dias, porque eu falei, se não fosse por ele, eu não tinha comprado meu apartamento. Ele, não, você comprou seu apartamento porque você foi lá, guardou seu dinheiro. Eu falei, não, mas você me ajudou a fazer isso. Né? Tipo, foi primordial para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Assim. Orientação. Exatamente, né? Direcionamento, orientação, o medo de fazer, ele não, vai que dá. Né? E tem que dar, agora vai ter que dar até o final. Então, assim, a gente cresce muito mesmo, né? A gente acaba entrando em vários lados da nossa vida, assim. Tenho amigas muito próximas dentro do BNI, pessoas que eu gosto muito dentro do BNI, então realmente pessoas que frequentam a casa, né? Exatamente. Eu frequento a casa do Jorge, eu frequento a tua casa, a gente faz aniversário de filho e tal. E eu quero aproveitar mais a casa do Jorge, porque ele cozinha. É o nosso Edu Guedes. A casa do Jorge ela é bem abastecida, tá? Eu sou testemunho ocular disso. Ei, Alonso? É o nosso... como é que é o nome? É o Edu Guedes? Não, é o... que faz tudo lá? O Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. Esse veio importado do Paraguai. Ele fez uma torta no Arraiá, você fez lá o buraco quente. Porra, foi sucesso, eu não levo aquilo, todo mundo ia de fora. O buraco quente. Você chegou atrasado no Arraiá. E a minha torta já tinha ido embora. Então, se eu e você não traz... Não ia ter são comida, dois cozinheiros. Petiscos, né? Na verdade. São dois Mas, ó, eu fiz ali quase 2 kg de carne moída, ó. A galerinha aprovou, viu? Eu gostava bom, mas eu gosto do mexicano. Né? Eu também gosto com mexicano. Eu mas mexicano, o pessoal gosta do buraco. Eu prefiro mexicano. Eu prefiro mexicano. Vamos que vamos, né? Uma tequila, por favor. Só fazendo adendo até para as pessoas que vão participar desse dia, né? Para as empresas que podem ter oportunidade de estar vendo. Dia 26 de julho, né? Exatamente. Vulgo próxima quarta. Eu acho que assim, Cachorro, legal também aquelas empresas que não acreditam em mídia, aquelas que têm vamos dizer, alguma experiência negativa com relação à mídia. Se você conhece alguém que tem esse perfil, não parece esse dia, acho que você pode mudar muito a sua visão em relação à mídia. Ou se você tem aquele cliente que você fala, agência de publicidade, o cliente fica que nem gato. Pode levar. Uma coisa que você falou agora da oratória que eu lembrei, a gente tem um cliente em comum, né, que eu levei para o Rafael Caixote, inclusive, que é o Vitor Simões da Informal. Greenhouse agora. E a gente levou, acho que foi na tua posse? Não, foi o dia do convidado que ele foi. Foi no dia do convidado, eu chamei o Vitor para ir no BNI. Ele falou, cara, esse não é o Caixote que eu conheço. O Rafael, ele fez aquele dia do convidado, o Rafael, ele estava inspirado. Estava realmente inspirado aquele dia. Não que você não esteja nos outros dias de BNI. Não é que você falta? Então, faz 2 meses que eu não vejo o que é BNI. Levantou. Mas é bem isso, né? Então a gente fala assim, o BNI ele dá oportunidade para a gente em várias frentes, né? Você falou desenvolvimento, aquela coisa de você de repente falar em público. Você como advogada, Pamela, às vezes eu não sei a tua relação, por exemplo, você vai para um tribunal, não sei se você tem alguma coisa disso, ou a tua argumentação perante juiz,
se lidar com o público também, com várias pessoas, te endossa mais essa base de argumentação, né? Foi uma das razões de eu ter entrado no BNI, eu quebrar um pouco essa barreira que eu tinha de... Você tinha uma certa timidez, vamos dizer. Eu ainda tenho, mas menos. Sério? Sério? Olha só. Tenho. Alô, tenho. agora novo. Pamela, a tímida. Lembrando a todos que a próxima reunião, que vai ter a palestra especial do Bozani e do Caixote, é no dia 26 de julho, aonde, Caixote? 26 de julho, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, na rua Arthur Pochá de Assis, número Mais conhecida como Arthur Assis. 47. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, lá no Boqueirão. Que horas, Bozani? Às 7 horas começa a brincadeira. Da manhã. A gente tem Da o manhã. cafezinho e às 7h30 efetivamente começa esse dia tão especial aí pra gente, né? Como toda quarta-feira, a gente atravessou momentos difíceis aí na pandemia, mesmo assim o BNI ele não parou, né? O que a gente fala é muito legal. E aliás, né, fazendo até um adendo com relação à pandemia, acho que muita empresa conseguiu se manter graças ao BNI também. Nessa época as empresas puderam se reinventar e uma ajudando a outra também. Acho que o BNI nesse momento de pandemia ele foi algo muito importante, eu falo até para a própria Eletromídia e para tantas outras empresas, né? Mas uma vez eu vou falar, o Benin faz a gente enxergar oportunidade. Exatamente. E outra, né? Vamos tomar aquele cafezinho da manhã especial, aquele mate. Eu só tenho que tomar cuidado com a tampa do mate, né? Não quebrar. E vai ser muito mais especial essa reunião, porque o Bozani está lá. Aí. Mas eu vou levar minha substituta junto, né? Isso que vai ser mais legal, né? Todo mundo, Mari. a hashtag fica Mari. Eu tô quase deixando a Mari lá. A né? Mari tá detonando lá, né? E você A sabe Mari tem uma fã aqui na mesa, não vou falar quem é. De quem será que ele tá falando? Não, mas a Mari é uma pessoa muito legal mesmo, é uma ótima profissional. Fala assim, a gente tem que também estar Cercado de bons profissionais. cercado de bons profissionais. Eu falo assim, é isso, cara. A gente está muito, muito bem representado. Esperamos que quarta-feira seja um grande dia para todos nós. É isso aí. Eu aproveito para deixar aí aquele convite para você vir prestigiar a minha apresentação junto com a do Marcelo. E vamos falar de bastante coisa boa para publicidade, desmistificar algumas coisas, mostrar trabalho, bom trabalho. E dia 26 de julho, às 7 da manhã, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, na Arthur Pochá de Assis, 47. Não lá no fala isso, Boqueirão. fala Arthur Assis, que senão as pessoas se perdem. Não, mas aqui tem que ser Arthur Pochá Assis. É para travar a língua mesmo. Eu nunca, depois que eu fui descobrir que eu me chamava Arthur Porchat Assis, eu falei sempre Arthur Assis e Pedro de Toledo, as paralelas, né? Meninos, foi um prazer conduzir esse podcast com vocês. Foi ótimo, gostei de estar do outro lado aqui. Poder falar Essa um pouquinho experiência. mais. Vai ser Rafa, de frente com a Pan. já temos substituto no podcast, tá Já, vendo? com certeza. De frente com a Pan. Pois é. De frente com a Pan, aí, ó. E ao lado de Jorge. No meu caso é de frente com o Jorge e ao lado da Pan. Tá passando a perna aqui embaixo da Vem cá, tá fazendo carinho aqui, tá levantando a minha meia, minha costa, tô tentando entender o que se passa aqui embaixo da mesa, mas tudo bem. Vou dar uma bicuda na canela, hein? Não. Gente, obrigado, valeu. Momento youtuber, né? Faltou, né? Faltou? Qual que é o Se momento? inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho. Tem um monte de membro aí que tá assistindo e nem assinou o canal, né? Não, tem que se Você é inscrever. membro do Benin disso. Olha bem, olha pra Assine o câmera, canal. Jorge. Olha pra câmera, Jorge. Tô olhando. Assine o canal. Valeu? Valeu! Valeu o nome do meu podcast, tá? É isso aí. Valeu.